Sejam muito bem-vindos à Certform. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado. Sou diretor-geral da Certform Escola de Formação Prática e formador em contabilidade, fiscalidade e em finanças empresariais. Este é o canal do YouTube da Certform e esta é a rubrica Trate a Contabilidade por Tu. Hoje vamos falar sobre autonomia financeira. A autonomia financeira, como um rácio, um indicador, é um dos rácios financeiros mais utilizados para aferir sobre o risco financeiro das organizações. Este rácio permite verificar a solidez financeira de uma empresa. E o seu cálculo baseia-se na seguinte fórmula. Autonomia financeira é dada pelo quociente entre duas grandezas. O capital próprio, o qual vamos obter no balanço da empresa, e o ativo, que também será obtido no balanço da empresa. O resultado pode ser apresentado desta forma, o que vai dar 0 ponto qualquer coisa, ou então poderemos multiplicar por 100 e teremos a chamada percentagem de autonomia financeira. Eu vou mostrar, através de um exemplo concreto, o cálculo da autonomia financeira de uma entidade, de uma empresa, e depois vou fazer a interpretação deste mesmo rácio. Um rácio é sempre uma relação entre grandezas das demonstrações financeiras, ou o balanço, ou a demonstração dos resultados, ou as duas em conjunto, as duas demonstrações financeiras em conjunto, e a partir dessas relações podemos aferir sobre determinadas conclusões, determinadas perspectivas para o âmbito da análise económico-financeira da empresa. Eu tenho aqui comigo um balanço de uma determinada entidade e vou ao balanço obter o capital próprio da entidade e o valor do respectivo ativo. Quanto ao capital próprio desta entidade, que é constituído pelo seu capital subscrito, e que são 250 mil euros, trata-se de uma sociedade anónima, esta entidade que estou a observar neste momento o seu balanço. Depois temos outros instrumentos de capital próprio, que serão provavelmente prestações suplementares, as suas reservas legais, outras reservas, os seus resultados transitados e o seu resultado líquido do período. O somatório destes itens todos, ou destas rúbricas todas, forma o capital próprio da entidade e que são 504 mil euros. Quanto ao ativo desta empresa, nós temos o ativo que é dividido em duas grandezas. Por um lado, o ativo no balanço pode ser o ativo não corrente, por outro, o ativo corrente. Qual a diferença entre ativo não corrente e ativo corrente?
Os ativos correntes são ativos que se espera que sejam realizados no decurso normal do ciclo operacional. E o ciclo operacional é de 1 ano, 12 meses. Então, ativo não corrente é todo aquele que poderá ir para além dos 12 meses, ou do chamado ciclo operacional normal da entidade. O ativo corrente é aquele que, do ponto de vista temporal, podemos considerá-lo até 12 meses. Ou seja, são ativos que se espera que sejam realizados no decurso normal do ciclo operacional de 1 ano de 12 meses. Um exemplo de um ativo não corrente. Os ativos fixos tangíveis. Edifícios, terrenos, equipamentos administrativos, equipamentos básicos, como por exemplo máquinas, equipamentos de transporte, como viaturas, caminhões. Espera-se que esses ativos, com certeza, tenham uma duração superior a 1 ano. Basta, por exemplo, referir que, no caso dos ativos fixos tangíveis, aqueles elementos corpóreos que a entidade usa no decurso da sua atividade, eles são objeto de depreciações. E, por exemplo, uma viatura ligeira de passageiros, que é considerado um ativo fixo tangível, um equipamento de transporte, ela tem uma taxa de depreciação de 25%, o que gera uma vida útil de 4 anos. Nós dividimos sempre 100 pela taxa de depreciação e estabelecemos a vida útil daquele ativo não corrente, daquele ativo fixo tangível, e, portanto, são ativos além de 1 ano, com toda a certeza. E, portanto, estão classificados nos não correntes. Um exemplo de um ativo corrente. Os clientes. Clientes representa um ativo, um direito que a empresa possui. Ativos são direitos, o ativo é aquilo que a empresa possui. E os clientes, com certeza que pertencem ao ativo corrente, porque quando, à data do balanço, e por exemplo esta empresa, à data do balanço, o dia 31/12 de um determinado período é, esta empresa tem na rúbrica de clientes 605 mil euros. Isto significa que clientes devem a esta empresa 605 mil euros. Isso é expectável que no decurso do próximo ano, nos próximos 30, nos próximos 60, nos próximos 90 dias, isso vai depender do prazo negociado com os clientes, ou seja, o crédito que nós damos a clientes são as nossas faturas que representam uma data, um prazo de pagamento, e a 30, a 60, a 90 dias é tudo inferior a 1 ano e, portanto, espera-se que os clientes venham a pagar nas datas das faturas e, consequentemente, trata-se de um ativo corrente, ou seja, menor, neste caso, do que 1 ano. Nesta empresa, o total do ativo não corrente com o ativo corrente forma o valor de 1.417.425. Multiplico por 100 e terei, deste modo, a percentagem da autonomia financeira da empresa. Vamos então fazer as contas.
Ora, 504.000 euros a dividir por 1.417.425. 0,3555, se apresentasse o resultado desta forma, poderia fazê-lo. Vou multiplicar por 100, temos 35,56%. Autonomia financeira obtida em percentagem. Agora vamos fazer a interpretação deste indicador, deste rácio. A autonomia financeira é uma relação muito considerada pelas instituições financeiras, nomeadamente os bancos. E não só as instituições financeiras, também pelas entidades gestoras de programas de apoio. A título exemplificativo, o IAPMEI. O rácio de autonomia financeira traduz-se em valores entre 0 e 1, se os apresentarmos sem multiplicar por 100, ou multiplicando por 100, valores de 0 a 100%. E neste caso temos 35,56%. Podemos dizer que, no que diz respeito ao risco, quanto menor for a autonomia financeira, maior será o risco que a organização apresenta. Uma vez que, quanto mais próximo de 0, maior será a dependência dos chamados capitais alheios. Por vezes, este rácio pode até assumir valores negativos. Isso acontece quando o capital próprio da empresa é negativo. E esta relação, ao assumir valores negativos, no caso de a entidade apresentar capitais próprios negativos, isso é extremamente negativo do ponto de vista de toda a interpretação que nós podemos fazer relativamente a essa empresa. A nossa não tem esse problema, a nossa está com um valor positivo. Eu vou apenas explicar o que significa este valor e se este valor é de facto um valor que nos pode deixar otimistas ou não. Estes níveis mínimos, portanto, os bancos e as entidades gestoras de programas de apoio, como eu referi ao bocado, por exemplo, o IAPMEI, podem exigir valores mínimos, níveis mínimos de autonomia financeira para poderem conceder crédito ou para poderem aprovar projetos. E estes níveis mínimos podem depender de setor para setor de atividade e até de país para país. Será sempre importante que a empresa tenha um rácio de autonomia financeira entre os 20% e os 33%, ou entre 0,2 e 0,33. Claro, consoante o risco do negócio. Se as percentagens estiverem compreendidas entre este intervalo que eu estabeleci, e até maior, uma percentagem superior, isso significa que os detentores do capital da empresa, que são os sócios, ou no caso das sociedades anónimas, os acionistas, eles acreditam no negócio, eles podem acreditar no negócio e que estarão dispostos a assumir uma parte importante do respectivo financiamento com capital próprio.
uma boa percentagem de autonomia financeira, que é o caso que nós aqui apresentamos. Esta empresa tem efetivamente uma boa percentagem de autonomia financeira, ela até está a ultrapassar aquele limite que eu referi, 20,33, ela está com 35,56, e uma boa percentagem de autonomia financeira pode também significar uma ajuda relevante na negociação com um banco, de modo a diminuir os custos do financiamento obtido. Contrariamente, quanto menor o nível de autonomia financeira, mais dificuldade a empresa vai ter na negociação com o banco. Uma autonomia financeira reduzida significa mesmo que um crédito seja reprovado pelo banco, enquanto que uma autonomia financeira de nível bom, como é o caso da nossa entidade, pode desde logo significar que o crédito venha a ser aprovado. Claro que existem outros indicadores. A autonomia financeira é meramente um indicador, mas é um indicador muito importante, quer para as instituições financeiras, quer para as entidades que fazem a gestão de programas de apoio aqui em Portugal, nomeadamente o IACMEI. E fica então assim demonstrada a importância que este rácio tem para a imagem e a posição da empresa junto de entidades financiadoras. Se gostaram deste vídeo e de outros vídeos que nós colocamos nas rúbricas Trate a Contabilidade por Tu e Trate a Fiscalidade por Tu, subscreva o canal do YouTube da Certform. Estamos permanentemente a colocar novos vídeos sobre novos temas que podem interessar a determinado conjunto de pessoas, mas temas que também podem interessar a um leque muito abrangente de pessoas, que é o caso quando nós colocamos vídeos sobre IRS, no Trate a Fiscalidade por Tu, porque o IRS é sem dúvida um imposto que nos diz respeito a todos e todos devemos conhecer como funciona a tributação sobre os rendimentos do nosso trabalho, quer seja dependente, quer seja independente, e de outras fontes de rendimentos que possamos ter. Por isso, assista aos vídeos da Certform nestas rúbricas e a mim resta-me agradecer-vos muito o facto de terem visualizado este vídeo e até ao próximo vídeo que será em breve. Muito obrigado.